Prova de matemática do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, de 2019 para 2020. Essa é a segunda fase, que é a prova discursiva. Então, um total de 10 questões. Vamos resolver aqui a primeira questão. Lembrando que é recomendável para o aluno aproveitar as resoluções de questões para treinar a sua habilidade de compreender enunciados. Ou seja, aqui eu sempre coloco o enunciado antes para você ler e entender o que tem que ser feito. Então esse problema aqui, ele deu 3 pontos conhecidos, P, Q e R, e ele quer saber duas coisas aqui. Primeiro, a equação de uma circunferência que passa por esses 3 pontos. E segundo aqui, o item B, ele quer que você encontre os vértices de um quadrado circunscrito. Bom, você precisa primeiro encontrar a equação da circunferência passando pelos 3 pontos conhecidos. Isso não chega a ser nenhum problema. Isso aqui é um exercício clássico de geometria analítica. Conhecendo 3 pontos, achar a circunferência que passa por esses 3 pontos. Então, são dados 3 pontos. E você tem que encontrar a equação da circunferência que passa por eles. Olha, se isso aqui fosse geometria plana, o que a gente ia fazer? Conhecendo 3 pontos, para encontrar a circunferência, a primeira coisa é encontrar o centro. E esse centro é a interseção das mediatrizes, né? O centro é o circuncentro. É o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Então, conhecendo 3 pontos, você ia formar a equação das mediatrizes. Então, por exemplo, a mediatriz desse segmento aqui. Então, mediatriz do segmento que liga esses 2 pontos conhecidos. E aí você pode pegar uma outra mediatriz entre esses 2 ou entre esses 2. Vou pegar entre esses 2 aqui. E onde essas mediatrizes se encontrarem é o centro da circunferência. Bom, uma vez que você tem agora o centro, você pode achar o raio. O raio é a distância desse centro a qualquer um desses 3 pontos aqui. Por exemplo, a distância entre esse centro e esse vértice aqui. E com isso você agora traça a tal circunferência. Na geometria analítica, a gente vai usar o mesmo processo. Só que aqui nós vamos utilizar equações. Ao invés de utilizar régua e compasso para traçar a mediatriz, você vai fazer a distância entre 2 pontos sendo a mesma, e aí você acha as equações das mediatrizes. Por exemplo, um ponto qualquer dessa mediatriz aqui, XY, mediatriz desse segmento, você tem esses 2 pontos aqui, X1 e Y1, e aqui X2 e Y2. Para encontrar a equação da mediatriz desse segmento aqui, você vai fazer com que essa distância seja igual a essa. Ou seja, então, a distância desse ponto a esse é igual a distância desse ponto a esse. Aqui eu já elevei ao quadrado. Se você desenvolver isso aqui, o x2 vai cortar, o y2 também vai cortar. Você vai ficar com a expressão do primeiro grau em x e y, que é justamente a equação dessa reta. Faz a mesma coisa para esse outro segmento, ou se você quiser, faz com esse, tanto faz, porque eles vão se encontrar no mesmo ponto. Aí você faz a interseção dessas 2 retas encontradas, vai resolver um sisteminha, e aí a solução vai te dar as coordenadas do centro da circunferência. Então esse é o método geral para encontrar a equação de uma circunferência, conhecidos 3 pontos dados. Só que nesse problema aqui, vai ter um jeito mais fácil, porque ele deu uns pontinhos camaradas, olha só. Olha aqui os pontos que foram dados, 1, 13, 1 e 7, 9. O fato de você ter aqui 1 e 13, 1, quer dizer, a mesma ordenada, vai tornar essas contas mais fáceis. Olha aqui, em vez de sair fazendo um monte de conta, vamos fazer um esboço dessa situação aqui. O esboço dessa construção, porque o desenho sempre ajuda, né? Então temos aqui o ponto P, 1, temos aqui o ponto Q, que é 13, 1. Quer dizer, esses pontos aqui têm a mesma ordenada, eles têm abscissas diferentes.
E o ponto R é 7, 9. Olha só, 7 é exatamente a metade do caminho entre 1 e 13. Porque você não tem que encontrar a mediatriz aqui, o centro dessa circunferência está em algum lugar dessa mediatriz de PQ. E você, para encontrar a mediatriz, você vai ter que pegar o ponto médio aqui. Que é o ponto médio do segmento PQ? É só você tirar a média aqui. O Y vale 1 para ambos, e aqui o X aqui vale 1 e aqui vale 13. O ponto médio você soma e divide por 2. Então 1 mais 13 dá 14, a metade é 7. Quer dizer, esse ponto médio aqui é o ponto 7, 1. Então a mediatriz, ela está assim, ela é uma reta vertical. Já que esse segmento aqui é horizontal, a sua mediatriz é vertical. E ela passa aqui pela abscissa 7. Então o centro está em algum lugar dessa reta x igual a 7. E olha só que alegria. O terceiro ponto, que é o terceiro verso do triângulo, que é o ponto 7, 9, ele também tem abscissa 7. Então esse ponto R está aqui em cima. Está em cima dessa reta mediatriz. Então é 7, 9. Ele está exatamente aqui. 7, 9. Quer dizer, esse triângulo PQR é um triângulo isósceles, né? Esse ponto aqui, ele está na mediatriz. Então ele equidista desse vértice e desse vértice. Essa medida é igual a essa medida. Então o triângulo PQR é isósceles, certo? O centro está em algum lugar aqui desse segmento. Mais ou menos por aqui assim. Vamos chamar esse centro de C. Então, esse centro C, ele tem a abscissa 7 e a ordenada eu não sei ainda. Vou calcular. Então, o ponto C, ele tem coordenadas 7, alguma coisa. E uma vez que a gente tem encontrado o centro, a gente vai ficar sabendo quanto é o raio, e aí a gente responde esse item A. E de quebra, vamos poder responder o item B também, que vai ficar fácil. Então a gente pode fazer, por exemplo, assim. Para encontrar C, vamos obrigar essa distância a ser igual a essa. Claro que automaticamente ela vai ser igual a essa aqui também, porque esse ponto aqui é da mediatriz, né? Essas distâncias são iguais. Vamos pegar esse ponto P aqui, que tem coordenadas 1, 1. Esse ponto R tem coordenadas 7, 9. E esse ponto C tem coordenadas 7, vamos chamar de 7K. Então, o que a gente tem que fazer agora é obrigar essa medida a ser igual a essa medida. E essas medidas são as distâncias entre esses dois pontos dados. Então, a distância daqui para cá, já vamos colocar a distância ao quadrado, tá? Eu vou levar ao quadrado os dois membros, então eu já vou escrever aqui as distâncias ao quadrado. Essa distância aqui vai ser, elevando ao quadrado, vai ficar 7 menos 1, ao quadrado vai dar 36. E aqui K menos 1 elevando ao quadrado, K2 menos 2K mais 1. Isso aqui é o quadrado dessa distância. E essa distância aqui elevando ao quadrado, ó, essa distância é 9 menos K. Então eu vou pegar 9 menos K e elevar ao quadrado. Então 9 menos K ao quadrado vai ficar 81 menos 18K mais K2. Então essa equação aqui encontramos obrigando essa distância a ser igual a essa e elevamos ao quadrado. Aqui vai cortar o K2. Vamos passar o K todo para o primeiro membro. Quem não é K vai para o segundo membro. Então isso aqui vai ficar 18K menos 2K é 16K. No segundo membro nós temos aqui 81. Vai passar 1 para lá, vai ficar 80. Passa também o 36. 80 menos 36, isso dá 44. Dá para simplificar por 4. Vai ficar 4K é igual a 11. Então K vale 11 quartos. Então, com isso, a gente encontrou aqui as coordenadas do centro, né? Abscissa 7 e ordenada 11 quartos. Então, o centro da circunferência é isso aqui, 7, 11 quartos. E o raio a gente pode tirar daqui, né? O raio da circunferência é 9 menos K, ou seja, 9 menos 11 quartos. 9 menos 11 quartos
Isso aqui vai ficar 36 menos 11, 25 quartos. 25 quartos. Então nós temos aqui o centro e temos o raio. E agora formamos a equação da circunferência. Ou seja, essa circunferência lambda, ela tem a seguinte equação. X menos o centro ao quadrado, vai ficar x menos 7 ao quadrado, mais y menos, aqui também do centro ao quadrado, y menos 11 quartos ao quadrado. Isso é igual ao raio ao quadrado. Raio ao quadrado vai ficar isso aqui, 25 quartos ao quadrado. Então, essa é a equação da circunferência lambda. É a resposta do item A. Agora, esse item B, podia arrumar agora essa bagunça, né? Olha só o que ele quer no item B. Os vértices do quadrado ABCD circunscrito a lambda. Ele quer que você encontre os vértices desse quadrado circunscrito a lambda, sabendo que R é o ponto médio de AB. Quer dizer, R é o ponto médio de AB. Então tá aqui a circunferência lambda, a gente tem que formar aqui um quadrado circunscrito, sendo que o R é o ponto médio de AB. Quer dizer, o AB vai estar na horizontal, né? Para que o R seja o ponto médio. O lado do quadrado vai ser tangente à circunferência. E você sabe que o raio é perpendicular à tangente. Então a tangente tem que ser perpendicular a esse segmento. Ou seja, essa tangente, que é o lado AB, é horizontal. Olha aqui, o quadrado circunscrito está tangenciando a circunferência em R, porque R é o médio do lado AB. Quer dizer, a gente tem um lado aqui em cima assim, o lado oposto vai tangenciar a circunferência no ponto diametralmente oposto a R, quer dizer, aqui embaixo. E você, para encontrar os outros lados, vai passar aqui uma reta horizontal passando pelo centro, você vai encontrar aqui os dois pontos de tangência do quadrado com a circunferência. Então os lados do quadrado vão tangenciar a circunferência nesses pontos aqui, os vértices A, B, C e D vão estar aqui. Quer dizer, R é ponto médio de AB, então deve ser isso aqui, né? A, B, C e D. É isso? Tá certo? Cuidado aqui. Seria bom na prova discursiva você prestar atenção nisso, tá? Podia ser que os vértices do quadrado ABCD fossem indicados aqui no sentido anti-horário. Então pode ser que esse aqui seja o ponto A, esse seja o ponto B, esse seja o ponto C e esse seja o ponto D, tá? Então é bom você indicar na resposta que pode ser A, B, C e D nesse sentido ou A, B, C, D nesse sentido. De qualquer maneira, esses vértices são quem? A gente pode encontrar facilmente partindo do R. Você pega o R, pega a abscissa do R e soma essa medida aqui, que é o raio da circunferência, 25 quartos, você encontra a abscissa do ponto B. E a ordenada do ponto B é 9 também, é a mesma do R, né? Tá, então que ponto é esse aqui? Você vai pegar 7 e vai somar com 25 quartos. 7 somando com 25 quartos, que é a medida do raio, isso aqui vai ficar 28 mais 25, isso vai dar 53 quartos. Então, esse ponto aqui, ele tem coordenadas 53 quartos. Essa é a abscissa. E a ordenada é a mesma do ponto R, é 9. Essa aqui, você vai pegar esse ponto e vai subtrair o R. Quer dizer, você vai pegar o 7 e vai subtrair 25 quartos. Então, subtraindo 25 quartos, isso aqui vai ficar 28 menos 25, isso aqui vai ficar 3 quartos. Então, esse ponto aqui, ele tem as coordenadas 3 quartos e 9. Esses pontos aqui embaixo você calcula como? Bom, eles vão ter a mesma abscissa desses vértices aqui. Então, as coordenadas do C vão ser as seguintes. A abscissa é a mesma do ponto A. Então, vai ficar 3 quartos. E a ordenada, você pega aqui o 9 e subtrai 2R. Subtrai o dobro disso. Então, vai ficar 9. Aí eu vou subtrair o dobro do raio. O dobro do raio vai ficar de 25 meios. Então isso aqui vai ficar 18 menos 25. Isso aqui vai dar menos 7. Menos 7 meios.
Esse aqui é a mesma coisa, só que ele vai ter a abscissa igual a essa, que é 53 quartos. E a ordenada é a mesma desse aqui, menos 7 meios. Então, o item B que o problema pediu está aqui. As coordenadas dos 4 vértices do quadrado circunscrito são essas. Essa e essa. Que você pode chamar de ABCD, mas também pode ser ABCD. Então, na hora de dar os nomes desses pontos, tem essas duas opções aí. De qualquer maneira, o que interessa é isso aqui, são as coordenadas desses 4 pontos. Então, a equação da circunferência, que é a resposta do item A, e as coordenadas dos vértices, que são essas 4 aqui.